Bem, meus amigos e amigas, infelizmente a internet aqui caiu, não sei se aí para você também. Vamos tentar retomar a nossa conversa aqui, que estamos tendo sobre a liturgia de amanhã. Não sei se vocês estão conseguindo me sintonizar. Infelizmente a internet caiu aqui na minha casa, agora está voltando. Bom, vamos tentar continuar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que sustente a internet aqui e a gente possa continuar. Vou dar um tempo para que as pessoas retomem aí ao contato conosco, ok? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, eu estava falando que, antes de cair a internet, que o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz, né? Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros o que significam estas coisas. Outros, porém, escarnecendo, diziam, estão todos embriagados de vinho doce. É interessante, né? As coisas de Deus, aqueles que creem e aqueles que não creem. Os que não creem ficam zombando, né? Acharam que os apóstolos estavam todos bêbados, 9 horas da manhã, porque estavam falando as maravilhas em nome de Deus, mas aqueles que compreendiam, sabiam que eram as maravilhas de Deus, né? E depois São Pedro, no discurso que ele vai fazer, São Pedro diz, ninguém está embriagado aqui não, é Jesus, que chegando ao céu, recebendo o Espírito Santo, né? No seio da Trindade, ele como homem, como cabeça da igreja, derrama o Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre todos nós, com seus dons, com seus frutos, né? Pedro explica isso. Então, meus irmãos, é tanta coisa maravilhosa aí do Espírito Santo, né, que a gente precisa saber. Jesus tinha prometido aos discípulos, né, que ele ia enviar o Espírito Santo. Enviarei o Espírito Santo. Né? Ele disse para os apóstolos, é bom que eu vá para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não virá a vós. Mas chegando lá, eu vou mandar o Espírito Santo. E aí como começa a história da igreja. Né? Começa a evangelização. E quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, a gente vê como o Espírito Santo atuava no meio dos apóstolos. Né? Por exemplo, quando houve aquele concílio do ano 49 para resolver o problema da circuncisão, se continuava, né, a circuncisão ou não, que era aquela prática judaica, né? Os apóstolos disseram, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, não é mais preciso. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo era uma pessoa ali viva, visível, que caminhava no meio deles, guiando a igreja, guiando Pedro, guiando os apóstolos, depois guiando São Paulo, em todas as viagens de São Paulo, né? São Paulo fala do Espírito Santo. Né? São Paulo chegou, por exemplo, um dia lá na cidade de Éfeso, está lá narrado aqui no Evangelho, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e encontrou 12 discípulos que já tinham sido evangelizados ali por alguém, mas eles não tinham sido ainda crismados, não tinham recebido o batismo de Jesus, tinham recebido apenas o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. E Paulo perguntou, quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram para Paulo, mas nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Então, São Lucas que narrou os Atos dos Apóstolos, que então Paulo os batizou, impôs as mãos sobre eles, orou sobre eles, e eles profetizavam e oravam em línguas, né? Receberam o Espírito Santo. Então, todos os Atos dos Apóstolos, a gente vê essa maravilha. Bem, o Salmo de hoje é o Salmo 103, né? Que glorifica a Deus por essa maravilha toda. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, o Senhor, né? Senhor meu Deus, vós sois imensamente grande, de majestade e esplendor vos revestis. Envolvido de luz como em um manto, vós estendestes o céu qual o pavilhão. Né? Fundastes a terra em bases sólidas, que são eternamente inabaláveis. O Salmo 103, ele faz esse louvor a Deus,
como os apóstolos fizeram o louvor no dia de Pentecostes, e que as pessoas disseram, eles estão falando das maravilhas de Deus. Por isso o Salmo 103, eles são que falam das maravilhas de Deus, né? Fala da beleza da criação que Deus criou, né? E depois nós temos aí a leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde São Paulo fala, né, dos dons do Espírito Santo. Eu queria falar aqui um pouco sobre isso, né? Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 3 até o versículo 13. Né? São Paulo diz aos Coríntios, né? Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Ó, a gente só consegue louvar a Deus, dizer Jesus é o Senhor, pela ação do Espírito Santo. Então a gente sabe muito bem quando é que é o Espírito Santo que está agindo em nós, quando nós louvamos a Deus de coração, né? Há diversidade de dons, mas é um só Espírito. É bonito isso, né? O Espírito Santo, ele oferece muitos dons, mas é o único Espírito. Uma comparação que a gente pode fazer, você entende bem, por exemplo, a eletricidade, né? A eletricidade chega na sua casa, mas ela tem vários efeitos, né? Na geladeira, ela gela. No fogão elétrico, ela aquece. No liquidificador, a eletricidade gera movimento, né? Olha, a mesma eletricidade produz coisas diferentes. É o mesmo Espírito, São Paulo diz, que atua. Ele diz assim, os ministérios são diversos. O que são os ministérios? Os serviços. Mas um só é o Senhor. Então na igreja tem muitos ministérios, né? Nas pastorais, gente que quando você vai, por exemplo, preparar um encontro, né? Um retiro, então tem gente que cuida da música, outros cuidam da alimentação lá na cozinha, outros cuidam da externa, para ver se não falta nada, outros vão fazer as palestras, pregações, outros vão arrumar, não sei, a sala de palestras, outros vão, não sei, colher alimentos. São os ministérios, né? Mas um só Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo Deus que opera, que faz acontecer tudo em todos. É movido pelo Espírito Santo que a pessoa vai pregar. É movido pelo Espírito Santo que ela vai lavar, quem sabe, banheiro. É movido pelo Espírito Santo que ela vai para a cozinha cozinhar, né? A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Duas coisas importantes. Então, São Paulo fala que os dons são manifestações do Espírito. É o Espírito se manifestando. Para quê? Para o bem comum, para o bem de todos. Né? Para a edificação da igreja, para a salvação das almas. A um é dada pelo Espírito Santo uma palavra de sabedoria. Que coisa importante a palavra de sabedoria, né? Na Bíblia tem um livro inteiro chamado Sabedoria. E tem muitos outros livros de sabedoria, né? Por exemplo, o Eclesiastes, o Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos, até o livro dos Salmos. A sabedoria de Deus. Como nós precisamos dessa sabedoria, meus irmãos, para a gente poder viver de acordo com a vontade de Deus. Não se perder nesse mundo com a sabedoria dos falsos profetas, né? Infelizmente, quanta gente vivendo aí na falsidade dos profetas falsos, né? Infelizmente, eu vejo hoje a juventude perdida nas universidades, seguindo filósofos ateus, materialistas, como Nietzsche, Jean Paul Sartre, Saramago, né? Homens que falavam que não acreditavam em Deus, que Deus não existe. Nietzsche falando da morte de Deus, que coisa horrorosa. Falsos profetas, falsa sabedoria. Então o Espírito Santo ele dá a verdadeira sabedoria. É um dom do Espírito Santo. Você que é pai precisa de sabedoria para orientar seus filhos. Você que é mãe, você que é professor. Ele fala a outro
né? Uma palavra de ciência, uma palavra de conhecer com profundidade as coisas de Deus, conhecer com profundidade, né, a Bíblia, a teologia. É a ciência, a teologia é uma ciência, são os doutores, né? Aí ele fala, a outro, ele dá uma palavra, ele dá a fé que remove montanhas, né? A fé operativa. Tem pessoas que têm uma fé incrível, né? Eu vejo, por exemplo, o senhor Jonas Abib, começou sem nada, na fé. Esse homem construiu a Canção Nova, que hoje transmite o Evangelho ao mundo inteiro, pela rádio, pela televisão, pela internet, pelas casas de missão que a Canção Nova abriu no mundo inteiro. Mas tudo isso aconteceu pela fé operativa. Olha, meus irmãos, eu acompanho o Padre Jonas há 50 anos, sim, porque eu conheci o Padre Jonas em 1970. 50 anos eu vejo esse homem ir para frente, sempre sem dinheiro, sempre. Ele diz, não, primeiro nós temos que fazer, e o Deus vai dar o dinheiro depois. Né? Faz primeiro e o dinheiro Deus vai dar. E nessa fé operativa, é um dom do Espírito Santo. Para quê? Para que algumas pessoas que têm esse dom, como os santos tiveram, um Dom Bosco teve, um Santo Inácio de Loyola, uma Santa Teresa d'Ávila, né, que abalaram o mundo com a sua fé, para que possam fazer acontecer a evangelização. Né? Então São Paulo fala, a outros o dom da fé. Isso é muito importante, muito importante. Pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar as doenças. O Catecismo da Igreja fala que Deus dá a algumas pessoas o dom da cura. Sim, tem pessoas que têm o dom da cura. Ora pelas pessoas, as pessoas ficam curadas. Não é todo mundo. Ele fala, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito. É o Espírito Santo que cura. A outro dom de milagres. Olha como os santos faziam milagres, né? Quantos e quantos milagres, né? Terça-feira passada eu fiz um programa na Canção Nova, né? Falando, né, de Santo Antônio, quantos milagres Santo Antônio fazia, né? Impressionante, né? Quantos milagres fazia, por exemplo, São José de Anchieta aqui no Brasil. É dom do Espírito Santo, né? A outra profecia. Profecia não é a pessoa prever o futuro. Profecia é a pessoa falar em nome de Deus, né? Pregar com sabedoria, pregar com poder, converter as pessoas, tocar os corações. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. É um dom do Espírito. Há outro discernimento dos Espíritos, importantíssimo. Saber numa situação quem é que está agindo, porque tem 3 Espíritos que agem, meus irmãos. O Espírito Santo, o nosso espírito humano, que às vezes a gente pensa que é Deus que está agindo, mas não é, somos nós, é o espírito humano. E tem o espírito de porco, né? O espírito do mal, o espírito diabólico. Então, o Espírito Santo ele dá à igreja o dom do discernimento. Algumas pessoas, quem é que está agindo não é o Espírito Santo, é o espírito humano, é o orgulho, é a vaidade. Então vamos parar com isso. Ou então, é o espírito do mal, que está provocando discórdia, divisão, ou é o Espírito Santo. Né? Então, o dom do discernimento dos Espíritos é importantíssimo. Sabe? É dom. Depois ele fala aqui, a variedade de línguas, assim como os apóstolos falaram em línguas que eles não conheciam e as pessoas entendiam, o Espírito Santo concede esse dom das línguas, né, a muitas pessoas. A outro, por fim, a interpretação das línguas. Né? Ou seja, a pessoa ora numa língua que a pessoa não entende, mas não é a língua dele, mas alguém entende, interpreta. É o que aconteceu em Pentecostes. Eles falavam num linguajar, né, que cada um entendia na sua língua. É a interpretação. É um dom do Espírito Santo. Eu contava quinta-feira eu contava que Santo Antônio de Pádua, uma vez, ele foi convidado pelo Papa para pregar aos cardeais num consistório. Consistório é a reunião dos cardeais com o Papa.
E Santo Antônio pregou e tinha cardeais gregos, cardeais italianos, cardeais eslavos, cardeais de vários lugares do mundo. E Santo Antônio pregou na língua dele. E cada cardeal entendeu o que São Paulo pregou. E disseram, mas esse homem não é espanhol? Como é que nós todos agora estamos entendendo na nossa própria língua? É o dom das línguas. Ok? Que nós não conseguimos entender direito, mas o Espírito Santo ele fala todas as línguas, é Deus. Né? E para que a evangelização aconteça, ele oferece isso também. Mas tem uma coisa mais importante ainda, meus irmãos, depois São Paulo fala aqui, né? Ele termina dizendo, né? Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como ele quer. Então o Espírito Santo tem que dar um dom a cada um. E nós não temos que ter inveja dos outros, porque um tem um dom que eu não tenho. Não. Na carta aos Romanos, São Paulo fala que o Espírito Santo ele dá para uns um dom de governar a igreja, outro dom de ser doutor, outro dom de ser mestre, né? Tantas coisas, né? E aí ele coloca uma coisa muito importante, que é o seguinte: porque como o corpo é um, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados, formando um único corpo de Cristo. Todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Então é o mesmo Espírito que une a igreja, une o povo de Deus, e não pode haver divisão, porque a divisão enfraquece a igreja. Mas é interessante lembrar aqui hoje também que São Paulo destaca o dom mais importante. Ele fala, né? Aspirai aos dons superiores. Agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Ele fala do amor, né? Para São Paulo, o dom mais importante. Porque se não houver amor, São Paulo, já não adianta ter os outros dons. Não adianta ter a fé, ter a profecia, ter milagres, ter cura, ter discernimento de espírito. Se não houver o amor, não vale nada. São Paulo diz assim, né? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, caridade, sou como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Então, São Paulo destaca, é muito importante os dons do Espírito Santo, mas a caridade não pode faltar. E ele vai mais fundo ainda, ele diz assim, né? Ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres. Olha. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. Então é bonito que depois de São Paulo falar dos dons carismáticos, ele fala da caridade com profundidade. Aí ele explica o que é a caridade. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. Não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então os dons são importantíssimos, mas a caridade é mais importante ainda, né? Bom, depois aí nós temos ainda o Evangelho de hoje, João, capítulo 20, né? Versículo de 19 até 23. João 20, de 19 até 23. Vamos então concluir a nossa reflexão de hoje com essa passagem aqui, João 20, de 19 até 23, é quando Jesus aparece para os discípulos no cenáculo. Por que a gente coloca esse texto aqui? João 20, né? Repito mais uma vez, de 19 até 23. Na tarde do mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição, o domingo da ressurreição, que era o primeiro dia da semana, o domingo. Os discípulos tinham fechado as portas do lugar
onde se achavam por medo dos judeus. Achavam que eles iam ser mortos também. Jesus veio e, pôs-se no meio deles, disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, por isso a igreja põe esse texto aqui. Porque antes de haver a festa de Pentecostes, e Jesus derramar do céu o Espírito Santo, já no dia da ressurreição, ele tinha dado o Espírito Santo aos apóstolos. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, se lhes são retidos. Que coisa impressionante e importante, meus irmãos. Por que Jesus faz assim, como que um Pentecostes especial para os apóstolos? Porque ele ia colocar na mão dos apóstolos o poder de perdoar os pecados. E quem perdoa o pecado é o Espírito Santo. Então, recebei o Espírito Santo, soprou sobre ele, porque Espírito em grego é ruá, né? Em hebraico é ruá, é vento. Soprou, recebam o Espírito Santo, você recebam o poder de Deus, de perdoar no Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. Meus irmãos, que coisa impressionante isso. A primeira coisa que Jesus fez no domingo da ressurreição foi instituir o sacramento da confissão. E para isso, ele deu o Espírito Santo aos apóstolos. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Sabe, gente, nós precisamos valorizar demais a confissão. Não fique muito tempo sem se confessar. Porque nós sabemos que quando nós morrermos, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, né? São Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, São Paulo fala bem claro, versículo 13, porque nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, onde cada um vai ser recompensado de acordo com o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava nesta vida. Olha, mas tem uma coisa que a igreja ensina: tudo que você foi perdoado na confissão, acabou, não vai aparecer mais no juízo particular diante de Jesus, não. Acabou. O demônio não pode acusar mais ninguém de algum pecado que foi perdoado na confissão. Por quê? Porque o pecado perdoado na confissão é um pecado perdoado pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Olha que maravilha. É por isso, meus irmãos, que a gente precisa realmente se confessar sempre, se confessar bem, não esconder nada do Padre, fazer um bom exame de consciência. Pega aí os 10 mandamentos. E eu até escrevi um livrinho para se confessar, como confessar, por que confessar. Ali eu coloco, inclusive, uma série de perguntas para você fazer um exame de consciência, certo? E contar tudo ao padre. O padre tem o segredo da confissão, ele não pode revelar nada para ninguém, senão ele sofre uma punição terrível da igreja, que é a excomunhão. Então, viva isto com muita fé, com muita alegria, entende? A sua confissão. Né? Não tem coisa mais importante nessa vida para nós, meus irmãos, do que a gente estar em paz com Deus, o coração purificado, a alma purificada, com o sangue de Cristo. Por isso, no domingo da ressurreição, Cristo dá o Espírito Santo aos apóstolos, para que eles perdoem no nome de Jesus. Amém. Eu quero mostrar a você um livro que eu escrevi sobre o Espírito Santo. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Esse livro aqui é a minha experiência na renovação carismática católica, que comecei com Monsenhor Jonas Abib desde 1974. Portanto, nós já temos aí 45 anos de vida na renovação carismática católica. Participei
né, inclusive da equipe nacional da renovação, muitos anos, viajei pelo mundo inteiro em encontros da renovação, e aqui eu coloco, né, a importância do ser batizado no Espírito Santo, os efeitos do Espírito Santo na vida da pessoa, os dons, os frutos que São Paulo fala na carta aos Gálatas, né? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, autocontrole, longanimidade, paciência. Né? Falo também aí, né, da vida no Espírito Santo e da vida também através de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora estava com os apóstolos em Pentecostes, ela como que atrai o Espírito Santo ali, e é ela também que vai trazer o Espírito Santo a nós. Por isso o Padre Gober ensinava aquela oração: vinde Espírito Santo, vinde pela poderosa intercessão da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. Peça sempre que o Espírito Santo venha a você pelo poder de Nossa Senhora, sua amadíssima esposa. Ok? Vinde, Espírito Santo, vinde pela intercessão poderosa do Imaculado Coração da Virgem Maria, vossa amadíssima esposa. E Deus Pai quer nos dar o Espírito Santo. Não é? São Paulo, no Evangelho de São Lucas, Jesus fala: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem procura acha, quem bate recebe. Jesus fala, não é? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quando o filho pede pão, você não vai dar uma pedra. Quando o filho pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Quando o filho pede um ovo, você não vai dar um escorpião. Então Jesus fala: se vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu, então, vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Você pode conferir isso aí no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, né, no versículo 13. Lucas 11, 13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar